Dona Fátima, Oi, eu sou o rapaz que vendeu as panelas à senhora. Eu vim receber o dinheiro. não tô escutando nada não. Minha senhora, não anda de besta não, minha senhora. Se fosse pelo menos o outro cobrador. Mas eu sou o mesmo rapaz que vendia as panelas à senhora. Aquela panela de pressão bonita e umas frigideiras. Não tá dando pra me ouvir nada não, meu filho. Mas agora eu vi mesmo. Agora eu vi mesmo. Não que dá de besta não, rapaz. Oxi, desse lado daqui não dá pra ouvir nada não. Você quer vender? Eu quero ver. Pronto, vá. Tô esperando. Eu quero ver se não vai dar pra ouvir. Pronto, lá vai, viu? É verdade que tem um vendedor de panela que tá tendo um caso com uma mulher casada aqui dessa rua? É, o pior é que não dá pra ouvir nada mesmo não. A senhora tá certa. É verdade que tá tendo um caso com uma mulher dessa rua? Não dá pra ouvir nada não. Oxe, eu tô de perto aqui, não Tá dá? bom, não precisa mais pagar a panela, não precisa nada não. Fala baixo. É, porque eu fiquei sabendo, viu? Tá bom. Não dá